Louvado seja Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Testemunhos tremendos, maravilhosos. É assim que o Senhor Jesus faz. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Jonas, capítulo 3, versículo de número 3. Glória a Deus. Jonas, capítulo 3, versículo 3. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a partir do 3, né? Chamados para alcançar os não alcançados. Chamados para resgatar cidades e povoados. Diz assim então a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Oremos. Senhor, continua falando conosco, agora através da Tua palavra pregada, de uma maneira toda especial, para que nós possamos, meu Pai, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, o episódio de Jonas, ele é um episódio extremamente conhecido, mas às vezes a gente não para pensar em toda a situação que estava envolvida. Quem era Jonas? Jonas era um homem que também havia passado pelo vale da sombra da morte. Dizem os estudiosos que Jonas era o filho da sunamita que Eliseu ressuscitou. E Jonas foi aquele que assume o legado de Eliseu. Quando Eliseu é recolhido, quando Eliseu morre, Jonas assume a liderança como profeta do povo de Deus. E aí ele recebe exatamente uma missão de Deus para anunciar a mensagem do arrependimento na cidade de Nínive. E Nínive era a capital da Síria, era conhecida como a cidade dos ladrões, porque os seus moradores invadiam e despojavam outras regiões para enriquecer-se. Então era um enriquecimento ilícito que havia em Nínive. Era uma cidade com um exército poderoso, extremamente violento e sanguinário. Nínive era uma cidade fundada por Nimrod, o homem que idealizou a Torre de Babel em busca de fama e poder para contrariar os planos e os projetos de Deus. Nimrod foi o homem que fez Deus descer na terra, mas não para abençoar, mas sim para desfazer um plano maligno de soberba e de rebelião. A cidade de Nínive era uma cidade idólatra e adorava, entre outros deuses, uma divindade conhecida como Nebo, que eles acreditavam que controlava o conhecimento e as letras. Por isso os governadores de Nínive eram tidos como intelectuais. Haviam verdadeiras bibliotecas, onde eles investiam muito ali na educação intelectual, principalmente dos seus governantes. Havia também outros deuses ali, que eram adorados em Nínive, como Star e Nisroch. Star era considerada a deusa da sensualidade, e o culto a ela era repleto de orgias sexuais. Inclusive nos templos haviam as chamadas prostitutas religiosas, cultuais, onde as pessoas chegavam para cometer orgias com elas, pensando assim estar adorando a Star, e pensando assim que teriam uma vida abençoada. Na primavera, por exemplo, os adoradores de Star decoravam ovos, que eram tidos como símbolo de fertilidade, e enterravam no quintal de suas casas e nos campos, pensando eles em ter uma boa colheita. Já a divindade Nisroch, para alguns povos da antiguidade, era identificado como Deus Sol,
Mas para os ninivitas ele era tido como Deus da agricultura e acreditava que ele era o protetor dos guerreiros nas batalhas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque foi exatamente nessa cidade, essa cidade pecadora, idólatra, que Jonas foi enviado para pregar. Os historiadores falam que haviam cerca de 600.000 pessoas, e só de crianças haviam 120.000 crianças nessa cidade. Inclusive a Bíblia relata esse dado em um capítulo 4, versículo 11 de Jonas. Então, como toda cidade grande, certamente Nínive tinha os seus problemas. Um deles eu já citei aqui, era a prostituição. Nínive era uma rota de prostituição naquela época. Como fruto dessa promiscuidade, Nínive tinha nela também muitas crianças órfãos, porque os pais morriam nas guerras, nas batalhas, como era uma cidade que enviava seus homens para as guerras. Também Nínive era uma cidade que tinha muitos filhos bastardos, filhos que eram frutos da imoralidade sexual prestada nos cultos a Instar. Então havia em Nínive também a exploração dos pobres, havia mendigos, havia problemas de saneamento básico. Alguém já viu esse filme por aí? O que Nínive vivia naquela época não era muito diferente do que as grandes cidades vivem hoje com seus problemas. Jonas, por sua vez, ele era um homem consagrado a Deus pela metade. Mas na cabeça dele, ele era temente a Deus por inteiro, como fala capítulo 1, versículo 9 de Jonas. Mas alguém que de fato teme a Deus, ele não foge do serviço, ele não foge da sua responsabilidade. Quem era Jonas? Um homem obstinado, teimoso, inflexível, difícil de mudar de opinião. Se você ler o capítulo 1, do verso 1 ao 3, você vai entender isso. Mas ao mesmo tempo que ele era teimoso, Jonas também era dedicado à oração. O capítulo 2 de Jonas fala desse homem orando, buscando a Deus. Mas é interessante porque ele orava, mas era um homem egoísta, pastor. Era um homem preocupado apenas consigo mesmo, preocupado com a sua reputação. Você vai ver isso lá no capítulo 4, verso 2 e 3. Jonas, apesar de se dizer temente a Deus, apesar de ser um profeta, apesar de ser alguém que achava que servia a Deus, ele era alguém extremamente intolerante. É interessante como ele ficou decepcionado quando Nínive se arrepende. É incrível que Jonas foi o único missionário que ficou entristecido com o sucesso da missão. Já pensou, irmão, a cabeça desse crente? Ele vai pregar, o povo se converte, ele fica com raiva, ele fica entristecido, né? Ele queria que o povo fosse condenado, queria que o povo realmente fosse destruído, né? Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Ele não conhecia o que era compaixão. Jonas amou uma árvore que Deus fez nascer da noite para o dia, que ele não plantou, que ele não regou, e quando a árvore morreu, ele ficou indignado, mas ele não teve a capacidade de se compadecer dos moradores de Nínive. O mundo de hoje, do século 21, tem exatamente revelado pessoas parecidas com Jonas. Pessoas que têm amado mais as coisas do que o seu próprio semelhante, amado mais os animais do que o seu próprio semelhante. Mas Jesus morreu para resgatar pessoas. Jesus morreu para salvar pessoas. O fato é que esse era o caráter de Jonas. Ele não era perfeito, mas ainda assim Deus desejava usá-lo na restauração da grande cidade de Nínive. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que mesmo com as nossas falhas, mesmo com as minhas falhas e com as suas falhas, Deus também quer nos usar para fazermos a diferença em nossa cidade. Olha as atitudes de Jonas que ele teve, e levaram Jonas a um sofrimento sem necessidade. Às vezes, existem pessoas que sofrem por virar as costas para a direção de Deus para as suas vidas. A Bíblia diz que Jonas levantou-se para fugir, ou seja, conscientemente ele decidiu não obedecer a Deus. Você vai ver isso no capítulo 1, versículo 3. Deus disse, vai para Nínive, ele disse, não vou, eu vou para Tarsis. Jonas pagou a passagem para ir para o lugar onde Deus não tinha mandado. E triste do homem e da mulher que insiste em fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Existem pessoas que investem as suas finanças naquilo que não é o plano e nem o projeto de Deus. Jonas desceu ao porão do navio na esperança que não fosse visto por Deus. Porque quando a pessoa ela decide fugir
da obediência a Deus, a consciência dela, ela já perde essa consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. E a Bíblia diz que Jonas, lá no porão do navio, deitou-se e dormiu um sono profundo. Ou seja, ele buscou o seu próprio conforto, o seu próprio bem-estar, enquanto havia uma cidade que estava caminhando para a condenação eterna. Ele simplesmente conseguiu dormir, irmãos, um sono profundo, diz a Bíblia. Como? E se dizia servo de Deus, se achava um crente que estava tudo bem na vida dele. Infelizmente, Jonas fingiu que nada estava acontecendo à sua volta. A consciência dele já estava cauterizada. Agora, quando nós decidimos conscientemente desobedecer a Deus, existe um preço muito alto a ser pago. Jonas perdeu tempo, Jonas perdeu dinheiro, foi jogado ao mar, porque o navio deu de cara com uma grande tempestade, ninguém sabia o que fazer. Quando acharam Jonas, lá no porão, ele disse: a culpa é minha, eu que sou desobediente, me lancem no mar, porque a tempestade vai se acalmar. E ele não precisava ter passado por isso, ele poderia ter cumprido a sua missão. Sem contar que Jonas, como profeta, que estava fugindo de diante de Deus, fugindo da direção de Deus, ele deu um péssimo testemunho para os incrédulos que estavam naquele barco. Foi engolido por um grande peixe, e pelo que fala lá no capítulo 2, verso 7, nós podemos acreditar que ele chegou a desmaiar e até a morrer no ventre do peixe, porque no versículo 5 fala que Jonas teve a sua pele completamente queimada pelo suco gástrico no estômago do peixe. Mas Jonas, ainda em tempo, decidiu trilhar o caminho inverso, o caminho de volta ao centro da vontade de Deus. Jonas confessou o seu pecado, está lá no capítulo 1, versículo 12. Ele arcou com as consequências. Se tiver que me jogar no mar, me jogue, eu vou ter que agora arcar com a consequência do meu erro. No capítulo 2, verso 1, nós vamos ver que Jonas orou. E diz a Bíblia então que Jonas levantou-se e foi para Nínive. Ele decidiu sair da sua zona de conforto e começou a andar pela cidade pregando o arrependimento. E aí vem uma grande reflexão para nós. Será que você está disposto a caminhar orando pelas ruas da sua cidade? Não mais caminhar aleatoriamente, mas caminhar conquistando, profetizando o crescimento do reino de Deus, levando vidas a se converterem pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus? Jonas aprendeu a duras penas que o desejo de Deus é salvar as cidades, é salvar as pessoas. Mas o incrível é que o efeito da pregação de Jonas foi tão tremendo, foi tão extraordinário, aquele arrependimento, toda a cidade proclamando um jejum. A pregação de Jonas gerou um avivamento que durou cerca de 200 anos, até que uma outra geração que não conhecia ao Senhor voltasse ao pecado, e a cidade de Nínive foi completamente destruída. O fato é que o Evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e Deus continua querendo usar pessoas imperfeitas como eu e você para anunciar os seus propósitos e resgatar pessoas, resgatar cidades, resgatar povoados para Ele e para a glória dEle. Assim como Nínive, a sua cidade também é muito importante para Deus. Veja o texto que nós lemos. Nínive era uma grande cidade e era muito importante para Deus. A sua cidade também é importante para Deus. Deus se importa com a sua cidade e quer salvar a sua cidade através de você. Você deseja por acaso se levantar em favor da sua cidade? Hoje, a tarefa de alcançar a cidade está nas nossas mãos, porque missões começa aonde eu estou. Se Deus chamou você para a sua igreja, Ele também o chamou para fazer a diferença na sua cidade. Nós como igreja somos enviados às nossas cidades, não para associar-se ao pecado delas, mas para transformá-la, para libertá-la de seus pecados. Se a nossa cidade está em trevas, então é porque nós precisamos acender a luz. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, Jesus está falando: vocês são a luz do mundo.
Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas antes se coloca no candelabro, para que ilumine a todos que estão na casa. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os olhos do Senhor estão sobre as cidades, pois elas são a estratégia de Deus para abençoar vidas. Porque é nas cidades onde as pessoas encontram a sua sobrevivência, encontram um meio de interconexão uns com os outros. As pessoas que tomam decisões estão nas cidades, e logo precisamos de cristãos chaves em todas as áreas de influência da sociedade. Tudo que acontece na sociedade é influenciado por essas 7 áreas que eu vou te citar: governo, economia, tecnologia, religião, família, educação, comunicação e artes, incluindo aqui nas artes os esportes. Então, todas essas 7 áreas nós precisamos que a igreja se levante para começar a ser influência e acenda a luz para que a nossa cidade não ande mais em trevas. Em Isaías capítulo 61, verso 4, fala que os discípulos de Jesus seriam chamados reconstrutores de cidades. Está escrito assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, que renovarão as cidades arruinadas e têm sido devastadas de geração em geração. Será que você nessa noite pode tomar posse dessa promessa? A palavra de Deus está dizendo que o seu nome é reconstrutor de cidades. Você vai restaurar as cidades para a glória do Senhor. Aleluia! Bendito seja o seu nome. E como nós podemos abençoar as nossas cidades? Em primeiro lugar, ore pelos seus governantes. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1, fala sobre isso, que nós devemos orar pelos reis, pelos governantes, por todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica, uma vida tranquila. Isso é agradável a Deus. Segundo lugar, você quer cooperar com a transformação da sua cidade? Ore por ela. Jeremias capítulo 29, verso 7 diz: procurai a paz e a prosperidade da cidade aonde você está morando, orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vocês também vão prosperar. Em terceiro lugar, você quer abençoar a sua cidade? Eleja governantes que sejam tementes a Deus. Provérbios 29, 2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Em quarto lugar, você quer cooperar para a transformação da sua cidade? Então pregue a palavra de Deus em tempo, em fora de tempo. Pregue de casa em casa, pregue para os seus amigos, pregue no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Pregue no centro, pregue nos arredores, pregue na periferia, pregue nos povoados. A sua cidade precisa conhecer a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 10, verso 5, Jesus envia seus discípulos às cidades, dizendo: entrem nas casas e digam, paz seja nessa casa. Você quer realmente transformar a sua cidade para Jesus? Envolva-se com os problemas da comunidade, buscando soluções. E isto vai envolver ações espirituais e ações do nível social. Muitas vezes nós como igreja estamos reclamando do governo, estamos reclamando porque a escola não funciona, estamos reclamando porque o policiamento não funciona. Mas nós como igreja, em vez de estarmos murmurando, temos que ser a resposta, temos que buscar soluções. Isaías 61 fala sobre isso: o Espírito do Senhor está sobre nós, para proclamar liberdade aos cativos, boas novas, para consolar aqueles que estão tristes. Nós precisamos ser a resposta. Nós podemos fazer muito para auxiliar nos problemas sociais que estão assolando a nossa cidade. Por exemplo, eu vou citar aqui para você um testemunho. A minha igreja, que pastoreio lá em Fortaleza, é uma igreja que fica no bairro de periferia. A cidade em volta, pastor, as ruas que estavam em volta da nossa igreja, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico. Mas lá na igreja nós temos um projeto de alfabetização e evangelização de adultos. E uma das turmas estava exatamente sendo alfabetizada no ano de eleição. Inevitavelmente o assunto eleição surgiu na sala de aula de alfabetização. E aí então eu comecei a explicar para aquelas pessoas que não tinha a mínima noção de como que funcionava o processo eleitoral, qual era a função de um vereador, por exemplo. Resumindo a história, levamos a turma à Câmara dos Vereadores da cidade, para que eles pudessem conhecer, começar a olhar qual eram seus direitos e seus deveres. A própria turma se organizou
E eles conseguiram levar o saneamento básico para as ruas no entorno da igreja. O bairro inteiro hoje testifica isso. Isso aqui é obra dos alunos da igreja do Evangelho Quadrangular, que foram alfabetizados e trouxeram isso para cá. Aleluia! Você quer que o Senhor de fato transforme a sua cidade? Seja exemplo. Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus está falando: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quem vai alcançar as cidades para Jesus? Às vezes a gente fica esperando que venha alguém de fora para alcançar a nossa cidade. Não, você estar aqui, Deus quer usar você. Deus não mandou outro profeta para mudar a realidade do vale de ossos secos. Quem estava no vale de ossos secos? Ezequiel. Então Deus vai a Ezequiel e diz: Ezequiel, abre a tua boca e profetiza, faz alguma coisa. É você que está aqui. Deus quer usar você para transformar a realidade da sua cidade. O evangelho precisa chegar no mínimo aonde o pecado chegou. No mínimo aonde o pecado chegou. E sabe por que eu estou falando sobre conquistar as cidades? Porque isso era o ministério de Jesus. Eu vou pedir para os amados da mídia, você pode colocar para mim aqui Mateus 9,35, por favor? Eu quero te mostrar qual era o ministério de Jesus, e o tema hoje é povos ribeirinhos. Olha o ministério de Jesus, e nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. Então Mateus 9,35, olha o que está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, povoados, povos minoritários, os ribeirinhos, os sertanejos, os ciganos, os indígenas, quilombolas, aqueles que muitas vezes a gente não quer ir lá, não se importa, aquele que muitas vezes a gente esquece até que eles existem, mas eles estão lá. Então Jesus alcançava as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças entre eles. Aqui está o cerne da missão da igreja. Veja, fala que Jesus pregava. Isso diz respeito a você evangelizar, você ganhar vidas. Diz que Jesus ensinava, diz respeito a você discipular, a você consolidar os novos convertidos. Mas Jesus não fazia isso de qualquer maneira. Ele fazia isso na unção e no poder do Espírito Santo. Não adianta a gente querer transformar a nossa cidade se nós não formos na unção e no poder do Espírito Santo. Jesus, ele curava os doentes, ele expulsava demônios, e ele não ficava olhando somente para dentro da igreja dele, não ficava olhando somente para o bairro em que ele morava, mas ele começou a alcançar as cidades vizinhas e os povoados vizinhos. Vocês têm aqui as comunidades ribeirinhas. Deus quer usar você também para alcançar as comunidades ribeirinhas. Deus quer usar você também para mudar essa realidade. E aí, eu vou pedir para soltar o vídeo. E eu quero que você testemunhe agora, através desse vídeo, o grande avivamento que Deus está fazendo lá nas cidades sertanejas, onde Deus nos levantou para começar a mudar aquela realidade. Cidades e povoados do sertão, onde nós temos trabalhado em várias frentes de trabalho. E eu quero encerrar com esse vídeo, para que você possa se alegrar com o que Deus tem feito. Olá, povo de Deus, paz seja convosco. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem estado profundamente preocupada com a evangelização do sertão nordestino. É por isso que temos atuado em diversas frentes para juntos alcançarmos os não alcançados. Trabalhando na frente mobilização, temos mobilizado, conscientizado, despertado igrejas em todo o Brasil para que possam enviar obreiros para o sertão nordestino, patrocinar projetos financeiramente e também através das suas intercessões. Trabalhando na frente treinamentos, temos treinado igrejas locais por todo o Brasil e principalmente igrejas do Nordeste e do sertão nordestino, capacitando obreiros locais, dando suporte às igrejas locais
já plantadas no sertão nordestino, para que estas tenham condições de alcançar o seu próprio povo. Temos realizado seminários, treinamentos em diversos formatos, tanto presenciais como online. Nosso carro-chefe é a nossa Escola Missionária de Férias, a Escola Quatro Cântaros. São 21 dias, uma escola focada em plantação de igrejas, onde trabalhamos o contexto sertanejo, indígenas do sertão, quilombolas do sertão e ciganos do sertão, além de ferramentas onde o aluno vai estar capacitado para frutificar na obra do Senhor em qualquer lugar que o Senhor lhe enviar. São 35 módulos, onde todos os alunos são treinados em pelo menos 18 projetos de ações práticas, para começarem a frutificar imediatamente no sertão nordestino. Temos professores qualificados em cada módulo que é ministrado. Recebemos alunos de todo o Brasil. Também temos um outro modelo de treinamento, chamado Imersão em Missões no Sertão Nordestino, onde o aluno é capacitado em várias ferramentas e tem uma experiência prática em uma cidade do sertão nordestino. Esse treinamento tem um período de 7 dias. Também recebemos alunos de todo o Brasil. Através de nossas ações sociais, temos desenvolvido projetos como Projeto Lucas, através de uma frota de ônibus equipada com consultório médico odontológico ou até mesmo onde o ônibus não consegue chegar. Nós levamos diversos serviços, como atendimento de enfermagem, corte de cabelo e diversos outros serviços nos quais a comunidade pode estar sendo atendida. Levamos Jesus através do social. Também desenvolvemos o projeto Mais Que Medalha, projeto que nos dá a capacidade de levar o evangelismo, o discipulado, aos jovens e adolescentes através de pequenos grupos, como também levamos entretenimento e lazer através do esporte. Também desenvolvemos o projeto Alfabetização e Evangelização Internacional, onde muitos já foram capacitados a serem monitores alfabetizadores para alfabetizar e evangelizar o povo sertanejo. Trabalhando na frente plantação de igrejas, através do projeto Itu Nordeste, a Secretaria-Geral de Missões já plantou 153 novas igrejas, ou seja, são 153 cidades alcançadas no plantio de novas igrejas. Uma outra frente de trabalho focado em plantar igrejas é o projeto Ame Sociedade, Ore por Ela, que verdadeiramente tem mudado a história de muitas cidades sertanejas. E você pode vir conosco alcançar o homem do sertão nordestino.
pois o nosso objetivo futuro é a construção da nossa base de missões Luz para o Sertão, na cidade de Amontada, onde nós teremos o curso extensivo para plantadores de igrejas, formando assim obreiros do sertão. Queremos receber obreiros oriundos das igrejas sertanejas para que possam ser capacitados de maneira bíblica, teológica e missiológica a alcançar o seu próprio povo. Entre em contato conosco, veja as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Eu tenho certeza que maravilhas o Senhor fará. Lembre-se, Salmos 60:12 diz: em Deus faremos proezas, pois é Ele que destrói os nossos inimigos. Vem conosco, vamos alcançar o sertão nordestino para Jesus. Glória a Deus! Quando nós começamos a trabalhar com plantação de igrejas, nós não tínhamos nem recursos humanos nem financeiros, mas a sua oferta de missões tem ajudado a plantar todas essas igrejas no sertão nordestino. Se Deus tem transformado lá cidades e povoados, certamente também Ele deseja fazer aqui através de você. Fica de pé, vamos orar no nome de Jesus. Eu quero que você se apresente voluntariamente a Deus, que você possa entender que o Senhor se importa com pessoas, que você não precise, passar por situações como Jonas passou, porque conscientemente ele foi omisso. Ele decidiu que aquilo não era problema dele, mas alcançar as comunidades ribeirinhas que vocês têm aqui é problema de vocês sim. É nosso problema como igreja. Alcançar os não alcançados, que às vezes pode ser o teu vizinho, pode ser a tua família, pode ser alguém que mora do outro lado da sua rua. É problema seu, é problema nosso como igreja. Que a gente não vinha dormir no nosso barco de conforto, mas que a gente decida obedecer a Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, no nome do Senhor, pela tua palavra que nos desperta, Senhor, nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós estamos saindo daqui mais conscientes de que o Senhor deseja nos usar, mesmo com as nossas falhas, mesmo, ó Deus, com os nossos defeitos. Deus, Jonas não era perfeito, mas ainda assim o Senhor desejava usá-lo, e através dele foi gerado um grande avivamento. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor contemple cada coração que está aqui agora nos acompanhando, seja presencialmente ou seja online. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta, meu Pai, verdadeiros homens e mulheres de Deus que se importem, meu Pai, em alcançar os não alcançados. Não interessa se eles estejam nas cidades ou nos povoados, não interessa se eles estejam nas regiões centrais ou nas aldeias, mas assim como Jesus, nós queremos ensinar e pregar a tua palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios. Levanta, meu Deus, os vocacionados. Senhor, derrama sobre nós uma unção de íntima compaixão. Nós não queremos ser indiferentes, nós não queremos fingir que nada está acontecendo, enquanto cidades inteiras, povoados inteiros estão caminhando para longe de Ti. Meu Deus, Tu és o mesmo Deus que está realizando obras maravilhosas no sertão nordestino. Meu Deus, são lugares difíceis, lugares, meu Pai, onde muitas vezes, muitas situações vêm contrárias, mas a Tua palavra tem quebrado as barreiras e vidas têm sido transformadas ali. E a minha oração nessa noite, meu Pai, é que a Tua igreja aqui neste lugar não olhe para as barreiras, não olhe para as dificuldades, mas como está escrito em Salmo 60:12, em Deus faremos proezas, porque é Ele que destrói os nossos inimigos. Levanta, meu Deus, a Tua igreja na unção e no poder do Espírito Santo, para continuar avançando, para continuar conquistando, para continuar glorificando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba nas Tuas mãos, Senhor Deus amado, as timidez, receba nas Tuas mãos, Senhor Deus amado, todos os empecilhos, e que abra, meu Deus, caminhos, abra portas, para que nós possamos ser resposta para essa geração. Resposta, meu Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Usa, meu Pai, do mamando ao caducando, em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se disso. É nossa responsabilidade alcançar os não alcançados. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor.